RS Play Business no ar. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, traz oportunidades e fortalece a sua marca. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV e acompanhe toda a nossa programação. E no programa de hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o doutor Daniel Dias Machado. Seja muito bem-vindo, doutor. Melissa, um grande prazer. Como está? Tudo bem? Muito bem. Sente, por favor, fique à vontade. Já é da casa, já conhece a RS Play. Sei que está à vontade. Sim, com certeza, é um grande prazer, uma honra reencontrá-la, especialmente nesse ambiente que sempre é maravilhoso. Né? Nós já nos conhecemos há muito tempo, né, doutor? Venho acompanhando aí a trajetória de sucesso do doutor, por isso quero agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, agradeço também muito por ter recordado não somente do Daniel profissional, mas da nossa amizade que não começou agora, já tem uma longa trajetória. Né? Exatamente. E o que o meu público quer saber é quem é o doutor Daniel Dias Machado? Bom, eu sou um amante da cirurgia reconstrutiva, estética, funcional, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mas de uma maneira um pouco mais prática, o que seria isso? O profissional que trabalha com a parte estética, funcional e reconstrutiva da face. Quando a gente vê aquelas crianças, por exemplo, que tem aquela fissura no lábio, estão com esse lábio leporino, nós reconstruímos esse lábio, temos também as cirurgias faciais e as funcionais também que nós realizamos. Mas fora disso, nasci em Porto Alegre, mas saí do Brasil muito jovem, tive a oportunidade de passar em alguns países e acabei voltando para Porto Alegre em 2018. Né? Doutor, nós falávamos aqui antes do início do programa, nos bastidores, a quantidade de países que já esteve, que já trabalhou, que já estudou, o currículo é extenso, não daria um programa para falar. Conheço 44 países, desses 44 tive a oportunidade de morar em alguns desses países, acabei me apaixonando pela Itália, tive a oportunidade de morar em Roma, depois troquei para a Sardenha, que para quem não sabe, a Sardenha é a terra de Giuseppe Garibaldi, que é tão conhecido como o herói de dois mundos. Tentou separar a Sardenha da Itália e o Rio Grande do Sul do Brasil. Não deu certo lá nem aqui, mas foi um projeto. Morei lá e tive a oportunidade de fazer residência em Milão e também trabalhei no Hospital Ciotti, que fica na cidade de Bérgamo. Bérgamo, as pessoas conhecem pelo que aconteceu lá. O Covid-19 ele acaba se alastrando no mundo, começando em Bérgamo. E eu trabalhei no Ciotti, que foi o principal hospital que ofereceu abordagens terapêuticas nesse período do Covid-19. Então, um pouquinho da minha trajetória, passei por Estados Unidos também, mas o grande labor em saúde, ele teve assim, a grande envergadura foi Itália, né? Doutor, é muita cultura, é muito conhecimento, né? É sempre um prazer realmente conversar contigo. O que eu quero conversar hoje é sobre o boom do momento, as chamadas canetas emagrecedoras. Sim, bom. Os tão conhecidos, amados, odiados peptídeos. Peptídeos. O que na verdade são essas canetas emagrecedoras que algumas pessoas adoram, outras odeiam. Eu utilizo elas já tem em torno de 8 meses. Eu saí de uma condição de 112 quilos, hoje eu peso 52 quilos, eu infartei 2 vezes, tinha a minha glicose a 115, Concor manhã, Concor noite, Enalapril, 7 medicamentos controlados e hoje eu não tenho mais nada. Nossa! Saí de pré-diabético, hoje não tenho mais condição de pré-diabetes, a minha testosterona modificou também, eu sou uma pessoa com uma nova vida. Mas isto é um medicamento sistêmico e as pessoas, em muitos momentos, brincam, achando que é somente uma canetinha, mas ela tem muitos
prós, mas também contra. Sim. E o interessante é que o doutor vai poder falar para a gente de cadeira, por Sim. experiência própria. Bom, assim, para começar, o que, que seria a palavra peptídeo? Isso lá do segundo grau nós escutamos, lembramos, mas peptídeo ele é um sinalizador. Ele vai no organismo da Melissa e fala, produz o hormônio A ou produz o hormônio B. Por exemplo, Monjaro, que muitas pessoas falam, que é a tão conhecida molécula tiserpatida. Ela faz o quê? Ela é composta de dois análogos, dois hormônios, chamados GIP e GLP-1. O que seria isso na prática? O GLP-1, ele trabalha com a nossa saciedade e com o nosso hipotálamo. Ele faz o quê? Ele tranquiliza nós daquele food noise. Come doce, come doce. Essa vozinha, ela some. Também ela vai em nosso sistema gástrico e faz com que ele funcione lentamente. Então, se eu consumir um peito de frango, proteína, por exemplo, no lugar desse peito de frango permanecer no meu organismo por X horas, permanece mais do que o dobro. Então, associou a parte fisiológica com a parte neural. As pessoas se arriscam Sim. demais. Esse tratamento é um tratamento, né, doutor? Sim, Porque a hoje, obesidade é uma doença. crônica, né? É muito bom, é muito importante pontuar sobre isto, porque quando penso, eu estou usando a canetinha, eu vou usar 3 meses e acabou. Não. Esse medicamento você tem que usar para toda a sua vida, porque a sua obesidade ela está associada com a epigenética e não com a genética. O que isso significa? Com os seus hábitos. Se você Perfeito. não mudar os seus hábitos, você vai emagrecer? Sim. Vai emagrecer 1 mês, 2 meses, 3 meses. O hábito retorna e o hipotálamo faz o quê? Retorna a comer. E aí vem o efeito sanfona. Efeito sanfona. Eu costumo comparar com o quê? A abelha. Quando nós olhamos, a abelha operária, ela tem uma estrutura física. E a abelha rainha tem uma estrutura muito diferente. E ela vive muito mais. Por quê? Se alimenta de uma forma diferente. A gente tem que mudar nossa epigenética, ou seja, o hábito, e não a nossa genética. Porque se fosse assim, nós seríamos reféns. Então, por mais que eu vou usar a minha tiserpatida, no começo eu vou usar ela com uma sequência muito maior, mas com o tempo eu vou seguir usando ela, mas mais espaçado. Mas sempre com acompanhamento profissional. As pessoas são imediatistas, né? São. Vou emagrecer para o verão. Vou emagrecer porque eu vou casar em julho, né? Sim. E aí vou lá, uso a caneta e depois realmente volta em dobro ali o peso, Volta né? em dobro, é bem perigoso e esse medicamento ele não é somente para emagrecimento. Emagrecimento, eu costumo dizer, é um bônus que nós ganhamos, porque esse medicamento ele surge para diabetes do tipo 2. Para quem não conhece, fala muito de tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que seria isso? Diabetes tipo 1 é quando eu não produzo insulina. Diabetes tipo 2 produzo em excesso. E a tipo 3 é o quê? É a resistência insulínica em nosso cérebro. Então, eles estavam pesquisando esse controle insulínico para diabetes do tipo 2 e perceberam que as pessoas estavam emagrecendo. E assim surgem as canetas emagrecedoras. Por isso que muitas pessoas confundem também e pensam que aquela canetinha são todas iguais, quando na verdade não é. Tem que cuidar muito. Uma molécula é a semaglutida, que era o tão conhecido Ozempic do passado, que fazia a pessoa vomitar, vomitar, vomitar. Por que isso acontecia? Porque tinha somente um peptídeo. Então ele cuidava da sua parte física, mas o hipotálamo não. Então parava o sistema gástrico, mas o hipotálamo falava o quê? Come, come, come. Você comia e vomitava. Com a tiserpatida surgiram com 2 análogos, mente e corpo. Por isso que você não vomita mais.
São várias canetas aí que tem no mercado, né? Sim. Hoje, a Tirzepatida é a mais indicada. Hoje a Tirzepatida, temos a Retratutida, mas não foi ainda autorizada. A Tirzepatida é o principal medicamento de emagrecimento. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica, ela ficou no passado. Sério? Hoje em Tanto dia, assim? nós chegamos, para ter uma ideia, até 20% de emagrecimento. E tendo qualidade Elimina de vida 20% do peso corporal. Isso. corporal. E algo importante é não somente aquela projeção abdominal, mas nós conseguimos eliminar a gordura visceral. Excelente. Isso é muito importante. A gordura visceral você perde. Para os homens que acabam com os anos produzindo menos testosterona. Um ponto importante que muitos homens sofrem com a baixa da testosterona não sabem que pode ser resistência insulínica. E a resistência insulínica pode baixar a produção de testosterona, por causa nós aumentamos uma proteína chamada citocina. E quando eu baixo a minha citocina, o meu testículo ele produz mais testosterona. Então essa caneta não somente auxiliou o homem com a testosterona, ele aumentou com a blindagem cardíaca que ela faz também. Ela baixou a nossa glicose. Então quem usava glifagem, que é eu costumo dizer que é um fármaco que ele coloca a sujeira embaixo do tapete. Ele não resolve. Ele tem uma meia-vida muito curta. Já a tirzepatida, ele é muito eficaz quando bem utilizada. E qual é a meia-vida da Tirzepatida? 7 dias. Então, a cada 7 dias tem que reaplicar. Isso. E existe um tempo máximo que se possa fazer o tratamento ou não? Pode continuar usando? Como é que funciona essa questão? Como a nossa obesidade ela é crônica, né? Nós temos que usar para o resto da vida. Ah, sim. A Faz a diferença manutenção. é que são microdoses, né? Sim. Microdoses. Para ter uma ideia, minha mãe, com 74 anos, utilizando glifagem, tinha infartado, o PA sempre nas alturas, mulher negra, a pressão arterial já tem um cenário muito mais alto que o tradicional. Minha mãe sai de uma pressão arterial de 17 para 12/8. Eu saio de 19, hoje minha pressão arterial é 11. 11/7, 11/8. O único ponto que eu falo para as pessoas é se acostumar a ficar gelado. Estou sempre geladinho, as mãos frias. Mas tirando isso, a minha vida está perfeita. Pode usar então por um longo período. Sim. E o próprio paciente se aplica, tem que ser na clínica, como é que funciona? Eu indico sempre na clínica, porque eu gosto de acolher o paciente. E acompanhar, né, doutor? Acompanhar, eu sempre faço bioimpedância dele, converso com o paciente, quero escutar como é que ele está, se ele teve algum tipo de intercorrência, porque você tem que mudar os seus hábitos. Porque você não pode aplicar tirzepatida e ir para um churrasco e querer comer aquela gordurinha. Aquela gordurinha pode fazer a sua pressão baixar e você se colocar em uma intercorrência. Então eu acompanho o paciente semanalmente, converso, como é que você está, como é que está a sua adaptação. Também tem que se acostumar que os parentes às vezes não ajudam, conversam. Ah, toma isso, toma aquela bebidinha. E a bebida alcoólica, como é que funciona? Bebida alcoólica é outro pontinho que tem que puxar a orelha. Temos que pensar, toda vez que eu consumo álcool, o fígado ele para de processar a minha tirzepatida e processa o álcool. O fígado sempre ataca o veneno para depois processar o fármaco. Então, se você quer beber, é como se pegasse a tirzepatida e colocasse no ralo. Eu digo, nós temos que mudar os hábitos. Eu sei que no começo pode ser difícil, mas a tirzepatida faz perder o desejo do álcool, do cigarro. Então, pessoas que fumam, geralmente param de fumar, param de beber. Então, quem gosta daquela bebidinha, se prepara porque vai perder a vontade de utilizar. Ah, mas excelente, hein? Excelente mesmo. E me surgiu uma dúvida, é só no caso do obeso ou em outra situação para melhorar a estética corporal, para parar de beber, de fumar, esses hábitos, né, Sim. que não são salutares,
Pode ser usado também? Deve ser utilizado, por exemplo, pessoas que têm vícios, porque o vício são aqueles picos que nós acabamos tendo no corpo, né, adrenérgico. E o que ele faz? Como a tirpatida ela consegue regular essa proteína que é a citocina, como ela baixa essa proteína, esses picos que nós temos de adrenalina, você equilibra. Então, geralmente, quem usa esse medicamento é muito calmo, acaba mantendo uma tranquilidade. Com isso, você não tem os picos adrenérgicos. Não tendo o pico adrenérgico, você não consegue manter um vício. Porque o vício é aquele pico adrenérgico, quando o pico sai, você quer mais. E a tirpatida te tranquiliza. Você consegue ter uma vida muito mais tranquila. Então, quem gosta de Rivotril, benzodiazepínico, vai dando adeus, porque você não vai usar mais. Rivotril, Aprazolam, Midazolam, esses benzodiazepínicos estão deixando de ser utilizados por causa deste tirpatida. Que incrível isso. Saber disso tudo aí são detalhes que a mídia normalmente não coloca. Sim, realmente não falam. E é interessante colocar que, por exemplo, quem gosta de malhar, o que ajuda para quem gosta de malhar? Por exemplo, a pessoa malha, acaba tendo aquele ferimento nas fibras do músculo, que é normal. As micro-rupturas. E isso acaba depois crescendo, mas gera dor. E essa dorzinha depois do treino pode incomodar. A tirpatida auxilia nesse quadro de dor. Então, as dores corporais, elas diminuem, porque você diminui a proteína da citocina. Diminuiu a sua citocina, diminuiu o quadro de dor. Então, muitos pacientes relatavam que tinham dores e que tinham dores corporais também. As dores corporais diminuíram por causa desta molécula. Eu já quero agendar o meu horário. Gostou? Muito. E eu sei que você gosta de treinar, Melissa, tem algo muito interessante, que é um outro peptídeo, que ele faz o quê? Imagina se você tivesse um comunicador e esse comunicador ele fosse até o seu corpo e ele falasse: produz o hormônio X, produz o hormônio Y. E esse peptídeo consegue, no lugar de nós colocarmos, exemplo, um hormônio sintético, ele fala para o seu corpo: produz mais esse hormônio. Isto é o... Dá uma regulada nos hormônios não, ele naturalmente. consegue aumentar, imagina. Aumenta. Ele é como se fosse um ciclo hormonal sintético mais natural, com peptídeos. É uma revolução no mundo. Imagina assim, o GH, só que você ter um fármaco que vai no seu corpo e fala: produz mais GH. E o seu corpo produz naturalmente mais GH. Incrível. Sem qualquer efeito contrário. E isso são os peptídeos. Isso, doutor Daniel Dias Machado, também tem lá na clínica. Também temos. Eu sou suspeito de falar que eu tinha uma projeção abdominal, eu tinha aquela barriguinha que muitos homens têm. Hoje não tenho barriga mais, estou com 52 quilos, faço exame de sangue constantes. Não tem problema nenhum sistêmico, né? E a Melissa me conheceu, viu como eu era estava bem gordinho. Não chegava a ser gordinho, mas dá para ver a diferença, assim, que emagreceu bastante, mudou. Já sempre foi elegante, mas ficou mais elegante ainda. Mudei bastante graças a esta molécula que eu conheci depois do segundo infarto. Isto mudou, transformou a minha vida. Dizem que a gente aprende pela dor, né? Sim. Foi o caso. Pela dor. Lá na clínica, todo mundo tá utilizando. Para ter uma ideia, nós temos colaboradoras que perderam 30 quilos, 28 quilos, pessoas que mudaram de vida por causa dessa molécula. Então, quando foram na clínica, prepara que as moças que trabalhavam, né, mudaram todas. Está todo mundo magrinho. Eu vou lá, hein? Eu vou lá mesmo, vou lá mesmo. E essa questão da massa muscular, ela se dá, a perda, né, de massa muscular durante o tratamento, ela se dá devido ao grande volume de peso corporal que é perdido, que a gente sabe que pode acontecer de ir a massa muscular junto também, ou tem como a gente reverter isso com a alimentação mais adequada, com a prática de exercícios físicos, tem como equilibrar?
Tem. Eu costumo falar para as pessoas, por mais que é difícil comer proteína em alguns momentos, mas nós temos que comer proteína. Em todas as refeições, né? Tem que ter proteína. E algo importante, logo no começo, você perde a fome. Então, por exemplo, no começo, que nem até hoje eu tenho isso, né? Eu como, sim, me alimento, mas hoje eu tenho uma visão do alimento para sobrevivência. Eu não tenho mais aquele prazer, eu vou num churrasco. Não. Aquela gula. Não, eu vou num churrasco para socializar, mas eu não tenho mais aquela coisa com a comida. Mas eu sei que eu sou obrigado a comer proteína. Se eu não comer proteína, vai acontecer o quê? Adeus músculos. Eu preciso de proteína. Então muitas pessoas começam a emagrecer sem parar, não comem proteína e acabam tendo casos bem graves, né? Por causa que perderam a questão muscular. Então nós realizamos acompanhamento funcional, nutricional do paciente, acompanhamos toda semana para que ele não perca músculos, né? Claro, é normal perder um pouco. Sim, vai perder. Vai perder um pouco, faz parte, né? Eu perdi, mas eu faço o que hoje? Eu faço um controle proteínas. Assim. Eu sempre como, 80/20, eu brinco, né? É 80% proteína, 20% carboidrato. Também é importante frisar em relação a carboidratos e proteínas. A proteína ela é maravilhosa, mas só a proteína também é perigosa. Nós temos que saber equilibrar. Precisamos de carboidratos? Sim. Carboidrato é energia, proteína é estrutura. Eu preciso dos dois. Então tem que ter um acompanhamento. Por isso que a pessoa vai lá na farmácia, compra, se aplica em casa, não come proteína, não come carboidrato e vem a sarcopenia, quando não começa a desmaiar. Também não sabe as doses, aplica a dose que ele viu pelo Instagram. Na pressa de emagrecer rápido, né? Muito provavelmente Sim. não sente fome. Não vou comer, estou sem fome, preciso emagrecer. Sim. Um erro. E algo que temos que fazer um alerta é o quê? Tudo que é muito barato tem que se desconfiar. Hoje em dia tem moléculas que eles colocam a preços absurdos no mercado negro. Mas é impossível você conseguir oferecer uma molécula com preço inferior. Se nós vamos pensar na matéria-prima, que é a estrutura dessa molécula, tá? A estrutura dessa molécula, em média, tem um custo de $70. Tá? E tem pessoas vendendo o fármaco já sintetizado por menos que isto. Então não tem como vender. O que acontece? Em muitos momentos, pessoas estão comprando insulina. Infelizmente, eles pegam, porque insulina é o mesmo peptídeo. Eles pegam a insulina, que é muito barato, e vendem a insulina como tirpatida. E a insulina, ela vai inibir a fome também. Qual o perigo? O pâncreas, ele consegue secretar a insulina da maneira correta. Só que quando você aplica essa caneta, você não sabe quanto de insulina está aplicando. E pode ter a hipoglicemia e ser fatal. Então, quando comprar algo muito barato, desconfia. Não tem como a matéria-prima ser mais barata que o produto final. Tirzepatida é aplicada no abdômen? Abdômen. Na verdade, eu sempre indico aonde? Regiões que sejam gordinhas. Se você botar em músculo, é muito vascularizado. Então a meia-vida vai cair para 2 dias. Nossa. Se você botar no tecido gordinho, o que acontece? Baixa a vascularização, dura 7 dias. Então nunca pode botar em região de músculo. Sempre colocar o ideal do abdômen, por quê? Porque as pessoas não têm gordura, tem gordurinha no abdômen. Então coloca na linha umbilical, coloca 2 dedinhos entre o umbigo e faz a aplicação. Agulhinha de insulina? Insulina. Insulina. Eu sempre indico que limpar, faz a asepsia no local, coloca de uma maneira muito, muito delicada, aguarda 10 segundos depois para não perder o medicamento e faz rotação. Nunca bota no mesmo local, né? Mas vai sempre rotando. Sim. E sempre eu indico o quê? Da linha umbilical para cima, porque o cenário arterial mais calibroso está para baixo. Então, linha umbilical para cima, sempre fazendo isso, né? Dando esses 2 dedinhos.
nunca em região muscular. Se tiver gordurinha aqui embaixo do braço, Sim. pode pôr embaixo do braço. Se tiver gordurinha no glúteo, pode ser no glúteo também. Só não pode ser no músculo. Mas não quer dizer que vai ser a perda de gordura localizada. Não. É só aplicação sistêmico mesmo. realmente. É só aplicação. Desrepatida, ela é sistêmica. Não é que você vai botar na linha abdominal e ela vai... Não. Ela é sistêmica. E agora, é muito interessante, nos Estados Unidos já tem uma linha completa de peptídeos. Nossa, tem peptídeos assim para quem treina, assim, lançar uma linha completa. Eu estou utilizando alguns agora, né, porque eu perdi massa muscular também, e estou utilizando somente para ganhar o quê? Massa muscular. Então você eu mantenho o corpo magro, mantenho a estrutura sequinha do corpo, mas o corpo desenhado, que é o Definido. sonho de todo mundo. Não, eu estou muito empolgada. Por favor, doutor, deixe o contato, Instagram, como é que a gente faz para entrar em O contato? nosso Instagram para marcar consulta. medicina.biológica. É nosso Instagram. Nós estamos na Rua Cristóvão Colombo, no 1800. É muito conhecido aqui em Porto Alegre. Nós atendemos em Porto Alegre e também atendemos em Alphaville, em São Paulo. Então, eu faço 15 dias em Porto Alegre, 15 dias em São Paulo. Hoje coordenamos também um programa de pós-graduação em cirurgia estéticas da face, em Alphaville. Então, 15 dias fico operando com os cirurgiões lá. Inclusive, um dos nossos cirurgiões que trabalha conosco, é o Dr. Robert Ray, queria mandar um abraço para ele, que ele é um apaixonado por peptídeos, portanto, tem a idade que tem, o corpo que tem, aquela vitalidade, sempre jovial. E é uma pessoa que trabalha muito com a medicina integrativa e é muito favorável a peptídeos, né? Eu vou na clínica do doutor, vou fazer um conteúdo e vou trazer o resultado para vocês. Me aguardem. Temos que aplicar juntos lá. Vamos aplicar. Doutor, queria agradecer muito, imensamente a participação no programa, trazer esse conteúdo tão interessante que é um conteúdo de utilidade pública. Sim, com certeza. Muito obrigado, Melissa. Obrigada. E até o próximo RS Play Business.